Boa tarde a todos, boa tarde, na graça de Cristo Jesus. Na realidade, já fiz uma página só para mim fazer live de coisas da Bíblia, quer dizer, especificamente falar o- sobre nós, os cristãos, né? Aqueles que crê em Jesus de Nazaré. Então, eu vejo muitas pessoas falando que são cristãs, mas não conhecem o Cristo. E muitas pessoas que dizem que é evangélico, mas não conhecem os evangelhos. E aí essas pessoas, elas ficam presas fácil das falsas religiões e dos falsos ensinamentos. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos a Bíblia em mão, nós precisamos ler. E cristão que não conhece o Evangelho, cristão que não conhece os escritos dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, não sabe o que é ser cristão. Deus seja louvado. Então, às vezes eu faço a sequência da leitura de um evangelho, de uma carta, só que como essa semana a minha vida não estou fazendo o que sempre faço habitualmente, não estou no mesmo local, não estou com o mesmo tempo de disponibilidade, então, mas eu vejo uma urgência muito grande da gente falar sobre Cristo. Deus seja louvado, que o Senhor venha nos abençoar, nos ajudar. Então, não dá para saber o que é ser cristão se não ler as cartas dos apóstolos, principalmente de Paulo. Quer saber o que é cristão? Eu te dou uma receita. É uma receita básica, você pode ir muito mais profundo, mas tem uma receita básica. Qual é a receita básica? Você lê todinho o Evangelho de Marcos, depois você lê todinho Atos dos Apóstolos, e aí depois você já entra ali em Efésios. Eu tô pulando porque, como eu te falei para vocês, é uma receita básica. Mas para você se aprofundar mais, ver Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e aí por diante. Mas se você fazer essa receita básica, pelo menos do Evangelho de Marcos, Atos dos Apóstolos, Efésios, depois de Efésios as cartas são tudo menores, as cartas paulinas. Leia todas. Elas são pequenas, não demora muito tempo para ler. Esse tempo que se perde na internet, com tal TikTok, com aqueles videozinhos que não leva a nada, essas coisas de misericórdia, livrai-nos, Senhor, em nome de Jesus. Essas coisas feito pela inteligência X, que tá uma doença isso daí na internet. Mas é tudo entretenimento. Mesmo que faz lá dizendo que são figuras bíblicas, gente, mas é entretenimento. Se não tiver espiritualidade, as pessoas, elas não vai mexer com elas. Pode mexer só com o emocional, mas não mexe com o espiritual. Não liberta as pessoas, ok? Ah, que coisinha bonitinha lá. É bonitinho, mas se não tiver fazendo um efeito espiritual na vida das pessoas, só vai mexer com a emoção. Vai ser bonitinho, mas ninguém muda. Então, em vez das pessoas ficar perdendo tanto tempo com esse negócio de negócio de TikTok, até mesmo no YouTube, que tem vídeos lá de 3 horas, falando uns argumentos sem pé, sem cabeça, e que não ajuda ninguém a encontrar a solução para vencer o pecado. Fica discutindo
assuntos, gente, que se você for parar e olhar aqueles assuntos, não tá ensinando salvação para ninguém. Às vezes é disputa entre os evangélicos, às vezes é o pessoal que foi pro judaísmo e foi ver os livros e se enterrou nos livros apócrifos, ok? Os livros apócrifos, ele pode ter coisa boa neles, mas pode ter coisa ruim também. Você pode pegar um livro apócrifo do bem, mas pode pegar um livro apócrifo do mal. E se não tiver um discernimento espiritual, vai afundar. Mas que o Senhor nos ajude a entender aquilo que já ficou escrito na Bíblia para nós, né? As pessoas reclamam, mas nem o que está escrito lê. Vamos lá. Então, começando aqui Efésios, porque você vai ver as cartas de Paulo, qualquer uma das cartas de Paulo, você vai ver o que é cristão. Paulo é o judeu mais cristão que existe, ainda que os religiosos querem negar isso, ok? Então vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então, eu gosto de ver tanto essas escritas de Paulo, gente. Isso aqui não deixa enganação. Ele já fala logo, Cristo Jesus, e ele já fala por vontade de Deus, e ele fala, depois ele está mandando para os fiéis de Éfeso, e depois ele fala que são fiéis em Cristo Jesus, e depois ele fala, graça da parte de Deus, nosso Pai. Ok? E do Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele cita o nome de Jesus Cristo várias vezes, várias vezes. E ai, gente, cita o nome do Pai eterno, Deus o Pai, que o Senhor Jesus sempre falou para nós. Então, a primeira coisa, essas pessoas que estão indo nessa doutrina que nega a pessoa do filho, ou nega a pessoa do pai, uma das duas vai ter que negar, né? Tem gente que ou nega a pessoa do filho ou nega a pessoa do pai. Pode prestar atenção, ok? Então aqui tem um pai e tem um filho. Então, a primeira observação que nós temos que observar é que o cristão, ele crê no pai e no filho. Mas tem o Santo Espírito também, mas eu nem cheguei lá ainda, ok? Então, o cristão, ele crê no pai e no filho. E cristão, pode ser cristão, messiânico, nazareno, se realmente ele crê no evangelho, ele vai ter que crer no pai e no filho. Agora, se ele fez uma religião da cabeça dele e prega outra coisa que não está nas cartas dos apóstolos, que não está no evangelho de Cristo, aí ele não é nenhuma coisa nem outra. Então vamos continuar. Primeira coisa que o cristão tem que saber, tem um pai e tem um filho. Ok? Outra coisa que o cristão precisa saber, o apóstolo do cristão é o apóstolo Paulo. Quem não conhece as doutrinas dele, é fácil de se enganar por aí com as falsas doutrinas. Então já falei. Logo aqui no começo, primeiro versículo de Efésios, já fala do pai e do filho. Mas a gente vai ver aqui, eu leio outras cartas do apóstolo Paulo, todo lugar que você vai, você está lá. E muitos versículos está lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? E aqui ele já continua de novo, dando graças, bendito, que é Baruch Hashem, bendito Deus e Pai. Esse aqui é como eles falam Baruch Hashem, que é bendito, ok? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de novo, gente, não tem como negar que tem o pai e o filho, gente. Eu não sigo essas doutrinas. Eu vejo pessoas inteligentes que têm bastante conhecimento na internet, mas que ou nega o filho ou nega o pai. Mas está caindo. Está caindo por terra essas doutrinas. Porque elas não têm fortaleza. Elas não têm raiz.
A doutrina que nega ou o filho ou o pai, elas não têm raiz. Então elas chegam uma hora, elas vão caindo, elas vão secando, porque não tem raiz. Não tem raiz no evangelho, não tem raiz nas escritas dos apóstolos. Então, chega uma hora que ela começa a secar essas doutrinas. As pessoas abandonam, ou muitos viram ateus, ok? Eu estava num grupo e tinha uma mulher lá que ela jogava um monte dessas doutrinas que acabam negando o pai ou o filho. Para mim, eles acabam negando o filho, mesmo dizendo que crê. Mesmo dizendo que crê em Yeshua, acaba negando o filho, né? Porque eles não consideram a pessoa do pai e a pessoa do filho, ok? E quando você vê essas pessoas jogando só estudo dos outros, pode saber que ela não entendeu nada. E ela coloca lá um livro para você ler. Ela não entendeu nada. Eu nem perco tempo com essas pessoas. Passou uns 4, 5 meses, sei lá quanto, sem eu ter contato com esse grupo. Aí eu voltei lá nele. E aquela pessoa que discutia, que colocava um monte de lá, doutrina copiada dos outros, quem já fez as doutrinas, já achei estranho quem fez. Não a pessoa que fez, mas a doutrina que ela fez. Já achei estranho. Aí veio uma pessoa que não entendeu nada, que saiu do meio evangélico cristão, que também não lê a Bíblia, e começa a empurrar textos enormes, assim, gente, dá quase 1 metro. Então, quando você mandar isso para você, já sabe, a pessoa não entendeu nada, mas ela quer que você entenda, ok? Que não é dessa forma que se ensina as pessoas. Não é dessa forma que se fala de Jesus. Fala de Jesus direto na Bíblia, direto nos evangelhos, direto nas escritas apostólicas, que a gente vai falar de Jesus. Então, vamos lá. Então, só no comecinho de Efésios, só nos 5 primeiros capítulos, você vai ver várias vezes falando Deus o Pai, Senhor Jesus Cristo, ok? Tá sempre ali, falando de um e de outro, de um e de outro, de um e de outro. Então, se fosse um só, não precisava falar dos dois, falava de um só, né? Eu fico com o que está escrito aqui, ó, na palavra de Deus. E eu gosto da Bíblia, Almeida corrigida. Fiel. Dizem que a King James de 1600 é boa, mas onde que eu vou achar ela aqui na Itália? Não acho aqui essa Bíblia de 1600 no português aqui na Itália, não vou achar. E as de aplicativos são as atualizadas e tem textos nela que eu não concordo com a tradução da Bíblia King James atualizada. Até mesmo a área eu estou evitando de usar. Tem mesmo a área que é da Almeida, a NAA. Por quê? Porque começam querendo estar na modernidade. Ok? Então, mas vamos lá. Então, aqui logo já começa o livro falando do pai e do filho. Então, se a pessoa diz que é cristão, que é evangélico, e ela nega isso aqui, ou ela inventou um Yeshua para ela, que muitos inventaram um Yeshua, conforme a cabeça deles, ok? E nega o que está escrito. Então essas pessoas que elas inventaram um Yeshua que não está de conformidade com o que está escrito no Evangelho, nos escritos apostólicos, você vai seguir, mas lá na frente você vai se arrepender. Se você seguir lá na frente, você vai ver que vai faltar alguma coisa. A árvore vai estar bonita, cheia de folha, igual aquela ali que o Senhor Jesus foi procurar um figo e não achou, e o Senhor amaldiçoou ela e secou. Eita, obrigado, Jesus. A revelação. Tem pessoas religiosas que têm muito conhecimento, tá igual aquela figueira que era cheia de folha verde, mas não tinha fruto. E o que o Senhor Jesus fez? Foi lá e secou ela. Por quê? Porque não tinha o fruto de Cristo. Não tem o fruto de Cristo nessas pessoas que vêm com outras doutrinas.
Então, no começo elas parecem aquela árvore muito verde, muito bonita, mas a tendência depois é secar. Ok? E se torna pessoas insuportáveis, porque elas são cheias de razão. E elas não aceitam o que está escrito na Bíblia. Tem que ser o que fulano falou, que cicrano falou, que ser... E por aí vai. Mas não tem fundamento espiritual, não tem o poder do Espírito Santo atuando. Porque o Espírito Santo vai atuar na leitura do Evangelho e dos escritos apostólicos. Porque o Espírito Santo veio para dar início na igreja. E ele testifica o que está escrito pelos apóstolos e por Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, nós já vimos aqui, vou ler só até o versículo 3 aqui, que é 3 versículos já fala, só nessa carta, nas outras todas estão falando também. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, normalmente quando ele usa a palavra Deus, ele está usando o Pai, ok? Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ó, já veio o Cristo Jesus. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Olha lá. Então, quando Paulo escreve Deus, ele está falando do Pai. Deus, nosso Pai. E de Jesus Cristo. E ele repete de novo Jesus Cristo, ok? Do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Não é Jesus igual você fala com seus coleguinhas, não. É Senhor Jesus Cristo. Que o protestantismo trouxe essa falta de reverência com o nome de Cristo. Ok? Com o nome de Deus, com o nome de Cristo. Trouxe essa falta reverência. O evangélico de hoje e o protestante de hoje, eu não sei se o protestantismo do início tinha esse temor com o nome de Jesus. Mas o de hoje trata o Senhor Jesus como uma pessoa qualquer. Ela não entendeu nada quem é Jesus de Nazaré. Então vamos lá. Então aqui, ó. Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Paulo falando, ok? Aqui o versículo 3. Efésios 1. Estou só ainda nos 3 primeiros versículos de Efésios 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok. Deus Pai. De quem? Senhor Jesus Cristo. De novo a palavra Senhor Jesus Cristo. Essas bíblias moderninhas aí você não vai ver isso, porque eles estão tirando. Eles vão tirar a palavra Senhor, eles vão tirar a palavra em verdade. Eles estão tirando um bocado de coisa aí. Tem bíblias aí que você não sabe nem do que está falando o versículo. Essas moderninhas. Cuidado com elas. Então vamos lá. Deus seja louvado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual, nunca esqueça disso, não é emocional, é espiritual, não é racional, é espiritual. Bendito Deus e Pai que tem nos abençoado com todas as bênçãos espiritual. E se não tiver o Espírito Santo, pode deixar você feliz, pode mexer com suas emoções, pode ser legal, mas não dura muito tempo. O efeito logo passa. Ok? Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ok? Nós já estamos abençoados lá em cima. Aleluia, glória a Deus. A bênção vem de lá para cá. As pessoas elas só querem ser abençoadas aqui na terra. Mas aqui ela está falando que a bênção é nas regiões celestes. Elas vão nos alcançar. Pode ter certeza disso. Agora, quem corre atrás só de coisa aqui nessa terra vai... Corre, morre e não vai levar nada. Cansa, se afadiga, como a Bíblia diz, e não vai levar nada. E se não fez boas obras, nem galardão tem do outro lado. E se não teve a fé no Salvador Jesus de Nazaré, nem salvação tem. Ok? Então,
Eu vou parar por aqui, que eu não quero ficar fazendo vídeo muito grande, ok? Eu vou parar por aqui, acho que tem alguém até me ligando aqui, mas eu recomendo, leia a Bíblia, leia as cartas do apóstolo Paulo, leia o Evangelho, pega essa receita básica que eu falei, Marcos, Atos, Apóstolos, Efésios e por diante de Efésios. Que aí pelo menos você vai saber um pouquinho o que é ser cristão. Porque tem muita enganação na internet. Que o eterno Deus vos abençoe, a vós e a mim. Eu vou terminar no nome de Jesus. Siga lá a minha igreja. Siga-me no YouTube, no meu canal do YouTube, Eclésia Católica de Cristo. Ok, Pai, Shalom.